Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 36 do Futebol de Verdade para a temporada de 2024-2025. Não sei ainda se será a penúltima ou se, em contrapartida, será a antepenúltima, porque não decidi ainda e estava só aqui a baixar o som para não ter feedback, porque entretanto estou a acompanhar a transmissão aqui ao lado para poder ver os vossos comentários. Bom, estava a dizer que não decidi ainda se esta será a penúltima edição. Para a semana haverá certamente, antes da final da Taça de Portugal, entre o Sporting e Benfica. Provavelmente farei mais uma depois para vir aqui dar-vos nota, como dou todos os anos no Futebol de Verdade, daqueles que hão de ser eleitos, através de stories no meu Instagram, os jogadores do ano por posição. Portanto, provavelmente teremos então ainda mais 2 edições do Futebol de Verdade nesta época, antes de encerrarmos as atividades, porque depois mete-se a Seleção Nacional, mete-se o Mundial de Clubes e eu já decidi, e dar-vos-ei conta muito em breve, aquilo que vou fazer durante a primavera-verão, vamos chamar-lhe assim, deste ano. E deixem-me só mudar aqui a coisa de maneira a poder ver os vossos comentários. Cá estão eles. Bom, estava a dizer, já decidi o que é que vou fazer nos próximos tempos, não só aqui no Futebol de Verdade, como também no meu Substack, e deixem-me pôr aqui a passar em rodapé o endereço ao qual podem aceder. Aí está eu, tadeia.substack.com, endereço ao qual podem aceder para virem a aceder a todos os meus conteúdos escritos no Substack. Muito bem, vamos ter o último passe, que é a minha crónica diária, até haver equipas portuguesas no Mundial de Clubes. Portanto, isso vai manter-se pelo menos durante mais um mês e picos, porque está garantido que, quanto mais não seja na primeira fase, tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto vão estar até, salvo erro, 23 ou 24 de junho. Até aí teremos o último passo. A Entrelinhas acabará um bocadinho mais cedo, acabará assim que acabar a época nacional também. Vamos ter neste verão, acabei por decidir fazer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me permite ganhar algum avanço e dessa forma manter os conteúdos a fluir, mesmo quando eu parar, e eu tenciono parar pelo menos 15 dias entre o final do Mundial de Clubes e o início da temporada em Portugal. Vamos ter Reis da Europa, mais um ano de Reis da Europa. Este ano espero conseguir chegar ao final. Porquê? Porque, apesar de haver Mundial de Clubes, eu não vou estar na fase final do Mundial de Clubes. Na época passada estive na fase final do Campeonato da Europa e isso atrasou-me bastante nos Reis da Europa, e razão pela qual eu, na época passada, nem sequer consegui chegar ao fim da série dos Reis da Europa. O último que comecei a escrever e já não acabei foi o da República Checa, mesmo assim nada mal. Fui desde o A até ao R. Portanto, nada mal. Este ano espero conseguir fazer todos, porque lá está, não vou ter o verão com competições para me ocupar. Muito bem. Boa tarde, entre os que já cá vieram dizer qualquer coisa, ao Sérgio Fernandes e ao Luís Cabral, que estão presentes. Hoje não vamos ter um primeiro convidado. Vamos ter um primeiro convidado, que é o Estrela, lá mais à frente, para falarmos da pergunta do Discord. Não vamos ter o já tradicional primeiro convidado, o antigo jogador. Porquê? Porque não vai haver esta semana jogo da semana no meu Substack. Já me tinham perguntado, creio que foi o Alexandre Salazar que fez a pergunta no Discord, porque fez as contas e percebeu que não dava para termos jogo da semana. Porquê? Porque os dois jogos vão dar o mesmo resultado. Como é que eu defino o jogo da semana no meu Substack? Defino o jogo da semana através da soma da classificação das equipas que estão presentes em cada jogo. Ora, esta semana nós vamos ter o Sporting, que é a primeira a jogar contra o Vitória Sport Clube, que é quinto, e o Benfica, que é a segunda a jogar contra o Sporting Clube Braga, que é quarto. Portanto, ambos os jogos dão como soma 6, o que quer dizer que eu teria que ter 2 jogos da semana. E tendo 2 jogos da semana, sendo os jogos em simultâneo, isso ia ser
complicado, mais ainda porque eu vou estar amanhã, creio que a partir das 16 horas, e depois é até acabar a festa, seja a festa do Sporting ou a festa do Benfica, vou estar na RTP, e não tenho a garantia de conseguir ver nenhum dos dois jogos com a atenção que me merece a realização da Crónica Analítica. Portanto, não vamos ter jogo da semana esta semana, não vamos ter Crónica Analítica também. Prometo que na segunda-feira aqui estará a minha análise ao campeonato e ao campeão e ao que o dia de amanhã vier a dar. Mas amanhã, quem quiser estar comigo, vai ter a Entre Linhas de manhã, e ela vai sair na mesma de manhã, com a revisão da semana e tudo aquilo que há de importante para ver depois. E depois é sintonizar a RTP3, porque vou lá estar quase que em permanência. Prometo que estarei, com certeza. Enfim, não, é melhor não entrar por aí a dizer uma piada, mas essas coisas depois são mal interpretadas. Bom, o João Costa pergunta: quem não for campeão, haverá mudança de treinador, no caso do Benfica, antes do Mundial de Clubes? Ó João, isso é assunto para a pergunta do Discord, e o Estrela já ali está, que eu estou a vê-lo preparadinho para a gente conversar sobre isso. Aliás, lancei no Discord há bocadinho aqui um desafio a quem quiser aparecer hoje. Isto foi, inclusive, a pedido do Estrela, porque ele, que é sportinguista, disse: "Epá, se aparecesse um tipo do Benfica também, é que era, para a gente poder conversar um bocado." Lancei, podem ser do Benfica, do Porto, do Braga, do Vitória, enfim, de quem quiserem, mas os subscritores premium do meu Substack que estejam no meu servidor de Discord e quiserem juntar-se na sala de conversação, perguntas do Discord, está lá o link. Quem quiser aparecer, apareça, e a gente daqui a bocado ainda conversa aqui um bocadinho. Para já, antes de chamar o Estrela, eu quero ainda conduzir-vos aqui um bocadinho em torno das contas que vão estar em causa nesta ponta final, não só do campeonato da Primeira Liga, como também da Segunda Liga e da Liga 3, porque vai ser tudo decidido entre hoje à noite e amanhã. Sim, entre hoje e amanhã. Domingo não temos jogos, e essa é das coisas que eu, enfim, ainda hoje de manhã eu disse no meu espaço na Antena 1, que não vejo nenhuma razão, muito francamente, para que não haja futebol no domingo. É uma questão, tanto quanto sei, regulamentar, porque há eleições, mas que eu saiba, por haver eleições, não fecham os centros comerciais, não fecha o comércio que está aberto ao domingo, não fecha os cinemas, não fecham outras salas de espetáculo. Não percebo por que razão é que tem que não haver futebol. Muito francamente, isto vai nos levar para uma situação em que vamos ter a decisão da Segunda Liga a uma sexta-feira à noite. E eu acho que se a Liga quer promover o espetáculo, promover o futebol, fazer com que o futebol se torne outra vez um entretenimento para as famílias, não pode estar a passar uma decisão desta magnitude para uma sexta-feira à noite. E depois a gente olha para os jogos, e é verdade que o Marítimo Vizela, se calhar não seria de esperar que fosse muita gente de Vizela até ao Funchal para ver o jogo, mas um União de Leiria Tondela, se fosse um domingo à tarde, se calhar podia ter muita coisa e muita gente a assistir e a embelezar aquilo que vai ser o estádio. Enfim, um Alverca-Portimonense, o Alverca joga em casa, o Portimonense já não está a jogar por nada, mas tudo a uma sexta-feira às 20h30, francamente não me parece de todo que seja a solução que melhor defende o futebol, e não creio também, por outro lado, que isto venha, que o facto de haver jogos ao domingo viesse prejudicar as eleições, o normal decurso do ato eleitoral. Porquê? Já o expliquei. Porque não há mais nada que feche neste país, mas não pode haver futebol. E eu, francamente, não percebo porquê. Olha, vou dar-vos um exemplo. O meu filho é jogador de rugby amador e vai ter jogo no domingo. Vai daqui até à Lausanne para ir jogar no domingo. Vai ter que ir votar logo mal as urnas abram, como vão os colegas de equipa também fazer a mesma coisa. E não deixam de ir votar por causa disso. Havendo vontade, as pessoas fazem. O bom, diz o Sérgio Fernandes, admite que seja devido aos estágios e às viagens para concelhos mais longínquos
que limitem a possibilidade de voto aos jogadores, staff e adeptos que acompanhem. Podiam fazer voto antecipado, já houve voto antecipado na semana passada, creio até que o próprio Presidente da República foi um dos que votou de forma antecipada. Portanto, não, francamente, não há nenhuma razão que me possam apresentar que me convença do contrário. Aliás, é isso que está a dizer aqui o João Costa, que havia voto antecipado. Muito bem, vamos lá. Vamos olhar para as contas e vamos começar por baixo. Vamos começar pela Liga 3. Na Liga 3, enfim, no Campeonato de Portugal ainda faltam 3 jornadas para percebermos quem são as 4 equipas que vão subir do Campeonato de Portugal à Liga 3. Na Liga 3 também já estão definidas, ou já estão definidas, quem são as 4 equipas que descem da Liga 3 para o Campeonato de Portugal. São elas o Anadia, o Vilaverdense, o Oliveira do Hospital e o Lusitânia dos Açores. No caso do Vilaverdense, chamada de atenção, que o Jorge Fernandes, se estiver aí, com certeza vai gostar de ouvir, que foi a segunda descida consecutiva. Não que o Jorge tenha alguma coisa contra o Vilaverdense, mas tem muita coisa contra a entrada dos tais investidores externos, mais a mais se forem estrangeiros, como é o caso daquilo que aconteceu ao Vilaverdense depois da entrada do Grupo Lanque. Na época passada estava na segunda liga, teve para lá aqueles problemas todos, que meteram inclusive lá o amigalhaço do investidor, ou o tipo que tinha metido dinheiro, também acabou por jogar uns minutos para poder, enfim, para justificar o investimento que tinha feito na equipa. Aquilo deixou de ser um projeto de futebol profissional, passou a ser uma coisa vagamente aparentada. Desceram na época passada, estão a descer este ano outra vez e a coisa não está, ou vão descer este ano outra vez, a coisa não está famosa. Bom, depois temos então Liga 3, jogos para a subida. Já está definido que o Lusitânia de Lourosa sobe da Liga 3 para a segunda Liga. Há ainda por atribuir um lugar de subida direta e um lugar no play-off, com 3 equipas a poderem almejar a isso mesmo. Temos o Sporting, que é segundo classificado, que recebe o Amarante e sabe que, à partida, precisará de ganhar para garantir a segunda vaga de subida direta. O Belenenses, que é terceiro a 2 pontos do Sporting, o Sporting tem 23, o Belenenses tem 21, recebe o Lusitânia, já campeão, e sabe que precisa mesmo de ganhar, mas, além disso, precisa também que o Sporting não vença, para garantir esse segundo lugar. E o Varzim, que é quarto classificado e tem 18 pontos, está, portanto, a 3 pontos do Varzim, para almejar a posição de play-off contra o antepenúltimo da segunda Liga. O Varzim precisa de ganhar na recepção à Associação Desportiva de Faf e de esperar que o Belenenses não ganhe ao Lusitânia de Lourosa. Isto sendo que o Varzim tem vantagem no confronto direto sobre o Belenenses e, portanto, ficará beneficiado no caso de ganhar e do Belenenses perder, e depois o Belenenses tem vantagem no confronto direto sobre o Sporting B e, portanto, ficará beneficiado no caso de ganhar e o Sporting B empatar. Se o Belenenses ganhar e o Sporting B perder, é o Belenenses que sobe e o Sporting B vai para o play-off. E eu, aqui deixem-me só meter mais uma alfinetada. Os jogos vão ser amanhã, 15 horas, e se calhar a Liga não tem nada que ter atenção a isto, mas torna-se impossível, por exemplo, aos adeptos do Sporting que queiram estar presentes no jogo da equipa B, 15 horas em Alcochete, depois virem a estar presentes no jogo da equipa principal, 18 horas em Alvalade. Não dá, por muito que a malta queira achar que dá e tal, não vai dar, porque vão chegar em cima da hora e depois há as revistas e essas coisas todas. E eu acho que, mais uma vez, eu sei que aqui são organizadores diferentes. Liga 3 é a Federação, Liga 1, ou Primeira Liga, é Liga Portuguesa, ou Liga Portugal. Portanto, isto já, de certa forma, vem mitigar um bocadinho essa diferença. Mas, ainda assim, parece-me que é, mais uma vez, não dar às pessoas a possibilidade que elas têm de viver a festa do futebol na sua plenitude. Eu admito que, embora tenha dúvidas, e já as expressei algumas vezes no nosso servidor de Discord, de que ao Sporting convenha assim tanto subir da Liga 3 para a Liga 2, porque a Liga 2 tem um outro nível de exigência, e já falei lá sobre isto algumas vezes. A equipa B do Sporting é substancialmente mais jovem do que as equipas B do Benfica e do Futebol Clube do Porto, que estão na Liga 2. Para jogar na Liga 2 é preciso ter os jogadores com um bocadinho mais de traquejo, eu acho que um jogador de equipa B
quando passa aqueles 20, 21 anos, das duas uma, ou já se impôs na equipa principal, ou já não vai acontecer. E estar a perder tempo, que é isso que se chama, não só para o clube, como para o próprio jogador, numa equipa B, quando já se percebeu mais ou menos que ele não vai ser o jogador da equipa principal, enfim, é um projeto competitivo, não é de todo um projeto de formação. E eu achei sempre um bocadinho que a ideia do Sporting para a equipa B era outra, era a de estar na Liga 3, mas se calhar estou enganado e se calhar a ideia é mesmo a de subir à Liga 2 e veremos o que é que dizem os responsáveis, não só se vier a verificar a subida, como também se ela vier a fracassar, mas sobretudo relativamente àquilo que é a política do clube para aquela equipa. Para já estamos a ver Sporting, Belenenses e Varzim a lutarem pelas duas posições que sobram, além do Lusitano e Lourosa, na possibilidade de subirem da Liga 3 para a Liga 2. Bom, mais coisas. Temos depois Liga 2. Já lá vamos à luta pela subida. Temos ainda, já como segura a descida do Mafra. E depois temos Paços de Ferreira e Oliveirense a lutarem para não cair na posição de play-off. Entre Paços de Ferreira e Oliveirense, um vai ao play-off, o outro vai descer diretamente. Falta saber quem é que faz uma coisa e quem é que faz a outra. Os jogos estão marcados também para amanhã. Estes sim estão marcados para amanhã. Temos então o Académico de Viseu, Paços de Ferreira, e temos um Felgueiras Oliveirense. O Paços de Ferreira tem mais um ponto do que a Oliveirense. Ambos vão ter jogos contra equipas que, jogando em casa, já estão mais ou menos, já estão absolutamente tranquilas e não estão a lutar por coisa nenhuma. O que vai aquecer é hoje à noite a luta para a subida de divisão da Liga 2 para a Primeira Liga. Porquê? Porque ninguém está ainda seguro. Já sabemos também, tal como já sabemos quem são as três equipas que vão ocupar as três posições de baixo na segunda liga, também já sabemos quem são as três equipas que vão ocupar as três posições de cima. Só não sabemos ainda qual é a ordem pela qual elas se vão classificar. E como é que as coisas estão neste momento? Temos o Tondela com 61 pontos, o Alverca com 60 e o Vizela com 59. Todos podem ser primeiro, todos podem ser segundo, todos podem ser terceiro, sendo que o primeiro e o segundo sobem diretamente, o terceiro vai ter que jogar o play-off contra o antepenúltimo da Primeira Liga e já vamos a essas contas também. Bom, vamos ter hoje, 8h30 da noite, lá está, o tal horário, que à partida eu acho que não é o mais indicado para este tipo de decisões. Alverca-Portimonense. O Alverca joga em casa contra uma equipa que já sabe que se escapou à descida de divisão, mas escapou por pouco. Portanto, será uma das equipas mais fracas da segunda Liga, sendo que o Alverca está numa fase claramente ascensional desde que lá chegou o Vasco Botelho da Costa. Deu uma volta à equipa o treinador que já tinha ganho, por exemplo, a Liga Revelação ao serviço do Estoril, mas que na União de Leiria não conseguiu assim tão bons resultados. Chegou ao Alverca e o Alverca pode também fazer aqui uma dupla promoção, que com certeza muito orgulharia os seus adeptos. Temos um União de Leiria Tondela e temos um Marítimo Vizela. Eu, se tivesse que olhar para isto neste momento, diria que o Alverca, à partida, estará mais ou menos garantido, desde que ganhe, sobe, já sabe isso. Mesmo empatando, só não sobe se o Vizela ganhar e o Tondela, pelo menos, empatar. Portanto, tem aqui uma boa possibilidade de conseguir aquilo que pretende. Depois, entre Tondela e Vizela, será então a luta pela outra posição, porque eu acho que o Alverca vai estar. Posso estar enganado e virei aqui dar a mão à palmatória se estiver, mas a luta pela outra posição entre Tondela e Vizela, sendo que o Tondela tem 2 pontos de vantagem, mas precisa na mesma de ganhar. Porque empatando, se o Vizela ganhar, é o Vizela que sobe. O Tondela tem desvantagem no confronto direto, tanto com o Alverca como com o Vizela. Bom, Primeira Liga. A primeira grande guerra, e isto de baixo para cima, é a da fuga à descida de divisão. Temos neste momento, e é curioso que isto está a acontecer, já acontece na Liga 3, acontece na Liga 2, as equipas que têm menos pontos
são aquelas que depois têm a vantagem no confronto direto sobre as equipas que têm mais pontos. Já vimos que isso acontecia, por exemplo, na Liga 3, o Varzim com vantagem sobre o Belenenses com vantagem sobre o Sporting B. Na Liga 2, na luta pela subida, o Vizela o Alverca com vantagem sobre todos, o Vizela com vantagem sobre o Tondela, e na Liga 1, na Primeira Liga, acontece a mesma coisa. O Boa Vista, que tem menos 3 pontos do que os rivais com os quais está a lutar para fugir à descida de divisão, e foi mau para o Boa Vista que tanto o AVS como o Farense tivessem ganho na última jornada, porque o Boa Vista perdeu com o Futebol Clube do Porto. O Boa Vista tem vantagem no confronto direto sobre toda a gente, Estrela da Amadora, AVS e Farense. Só que qual é que é o problema para o Boa Vista? Vai jogar fora de casa, pode até eventualmente vir a ganhar em Aroca. O Aroca está tranquilo, não precisa do jogo para nada, a não ser para defender a sua honra. Mas o Boa Vista tem menos 3 pontos do que os rivais mais próximos. Isto é, basta ao Boa Vista que ou o AVS ou o Farense, um dos dois, pelo menos empate, para o Boa Vista descer automaticamente, mesmo que ganhe. Portanto, está complicada a coisa para o Boa Vista. No caso do AVS e do Farense, temos jogos relativamente menos complicados. Sobretudo no caso do AVS. O AVS está aqui perante a possibilidade de poder escapar a um destino que pareceu certo durante muito tempo. O AVS tem 27 pontos, mais 3 do que o Boa Vista. Recebe o Moreirense, que também já não joga por nada. Curiosamente, Moreirense liderado pelo Cristiano Bacci, antigo treinador do Boa Vista. Enquanto que o AVS é liderado pelo José Mota, antigo treinador do Farense. Portanto, estas coisas, as trocas, depois dão estas confusões. Mas o AVS recebe o Moreirense tranquilo. O Farense recebe o Santa Clara, que está, de certa forma, à espera que o Vitória perca em Alvalade para, pelo menos empatando, poder garantir uma vaga nas competições europeias. Portanto, isto está tudo embrulhado e daí que os jogos sejam todos à mesma hora, todos às 18 horas de amanhã. Temos ainda que o AVS tem vantagem no confronto direto sobre o Farense e que ambos sabem que, ganhando, vão exigir que o Estrela da Amadora ganhe também na visita ao Estoril. Neste momento, Estrela da Amadora, 29 pontos, vai jogar ao Estoril, tem desvantagem no confronto direto com toda a gente. AVS e Farense, 27 pontos, têm vantagem no confronto direto com o Estrela. Portanto, se ganharem e o Estrela empatar, passam-lhe à frente. Sendo que entre eles o AVS tem vantagem sobre o Farense. E depois Boa Vista, 24 pontos, tem vantagem no confronto direto sobre toda a gente. Não sei se está a ser possível acompanharem, mas é assim que estão as contas. Mais acima, luta pela quinta posição e a posição que garantirá as pré-eliminatórias da Liga Conferência. Duas equipas interessadas, têm ambas os mesmos pontos, Vitória Sport Clube e Santa Clara. Vitória tem vantagem no confronto direto sobre o Santa Clara. Ambas enfrentam jogos contra equipas que precisam mesmo de ganhar. Sendo que o Santa Clara vai jogar fora ao Farense e vai jogar com uma equipa altamente desfalcada. Ficou sem uma série de jogadores, o Vasco Matos, na última partida, à conta de cartões amarelos e vermelhos. E o Vitória vai jogar ao Alvalade com o Sporting, e o Sporting sabe que se ganhar é campeão. Portanto, são duas equipas que têm montanhas gigantescas pela frente. É mais difícil a montanha à frente do Vitória, quero crer, porque o Sporting é melhor equipa do que o Farense, mas, ao mesmo tempo, parece-me que... Eu não sei o que é que pesa mais nestes momentos. Se é a sede de glória, a vontade de conquista, ou se é a luta pela sobrevivência. São duas motivações aparentemente opostas, mas ambas muito, muito, muito importantes. Ainda assim, não me espantaria, e vou dizê-lo aqui, não me espantaria que nem um nem outro conseguissem pontuar nesta jornada. O que serviria às mil maravilhas ao Vitória. Acho que o Farense está numa posição em que precisa absolutamente dos pontos, precisa absolutamente de ganhar, e tem pela frente um adversário com muita gente ausente. O Vitória está perante o Sporting, precisa de ganhar para ser campeão. Depois, temos então essa luta entre Braga e Porto, não vai acontecer.
embora neste momento o Porto tenha mais 3 pontos do que o Sporting Clube Braga, a derrota do Braga em Rio Maior com o Casa Pia na última jornada arrumou com esta questão. Porquê? Porque, além de estarem empatados no confronto direto, Braga e Porto vão enfrentar esta jornada. O Porto jogando em casa com o Nacional. Jogo descomplicado para o Flóculo Porto. O Braga jogando em casa com o Benfica, que também vai estar a dar tudo para ganhar e eventualmente aproveitar um deslize do Sporting perante o Vitória. Mas aquilo que acontece é que, mesmo que o Braga ganhe e o Porto perca, os dois, e aí ficariam os dois iguais em pontos, há uma igualdade no confronto direto, mas há uma vantagem há uma vantagem do Futebol Clube do Porto de 7 golos perante o Sporting Clube Braga. Portanto, o que é que seria preciso para o Braga superar o Futebol Clube do Porto na classificação? Era preciso o Porto perder com o Nacional, o Braga ganhar ao Benfica e, no meio destes dois jogos, estes 7 golos serem anulados. Isto é, vamos supor, o Braga ganhar por 4-0 ao Benfica e o Porto perder por 4-0 com o Nacional. Ou se o Porto perder só por 1-0, o Braga tinha que ganhar por 7-0 ao Benfica. Portanto, já estamos a ver, não vai acontecer. Neste momento, a probabilidade do Futebol Clube Porto ser terceiro é de 99,999999%. Fica ali um bocadinho para o Sporting Clube Braga. Sendo que isto é importante. E é importante porquê? É que com a vitória do Shakhtar Donetsk na final da Taça da Ucrânia, foi esta semana, o Shakhtar Donetsk ganhou a final da Taça da Ucrânia ao Dinamo Kiev. O que é que isto significa? Significa que mesmo que o Dinamo Zagreb, que neste momento é quem está, há duas equipas à frente do Braga no ranking dos eventuais presentes nas pré-eliminatórias da Liga Europa, que são o Dinamo Zagreb e o Shakhtar Donetsk. Mesmo que o Dinamo Zagreb venha a cair, o Shakhtar Donetsk, tendo ganho a final da Taça da Ucrânia, já está nas pré-eliminatórias da Liga Europa. O que quer dizer que, e aqui estamos a supor, quer ganhe o Chelsea, quer ganhe o Betis a final da Liga Conferência, o vencedor da Liga Conferência vai ter um apuramento direto para a fase de Liga da Liga Europa, o que vai libertar uma posição entre as equipas que estão nas pré-eliminatórias da Liga Europa, a entrar diretamente na fase de Liga, tal como aconteceu na Liga dos Campeões na época passada, com o Benfica, quando a Atalanta ganhou a Liga Europa e se qualificou diretamente para a fase de Liga da Liga dos Campeões. Como tanto o Chelsea como o Betis vão estar, pelo menos pelos seus campeonatos, seguros da presença na fase de Liga da Liga Europa, isto vai libertar uma vaga para a melhor equipa das pré-eliminatórias na fase de Liga. Só que essa equipa já não pode ser o Sporting Clube Braga. Poderia ser se o Shakhtar tivesse perdido a final da Taça e se o Dinamo Zagreb caísse da posição do segundo lugar em que está neste momento na Liga da Croácia, mas neste momento já não pode ser porque o Shakhtar já garantiu a presença. Portanto, o Braga já sabe que se for quarto, vai sempre, de todas as formas, jogar a fase eliminatória da Liga Europa. Em contrapartida, o Porto, se eventualmente ainda viesse a parar ao quarto lugar, já não lhe pode acontecer isso. Portanto, isto é uma posição importante. E entramos na luta pelo título. Bom, deixem-me só ler aqui dois comentários vossos. O João Costa diz, eu também ainda há dias vi o Ajax com 8 pontos, não eram 8, eram 9, de avanço a 4 jornadas do fim e vai perder o título para o PSV. Não me surpreende acontecer ao Sporting o drama do Borussia Dortmund. E o Emanuel Dantas diz que o Rui Borges acaba de culpar a imprensa pelas palavras sobre o Vitória. Emanuel, não vou comentar coisas que não vi. E, enfim, já, o que eu tinha a dizer sobre isso, escrevi no último passo no outro dia. As palavras do Rui Borges são patetas, o comunicado do Vitória é patético. É o que eu tenho a dizer sobre as duas coisas e todos tinham muito a ganhar em ter um bocadinho mais de juízo. Mas não me interessa essa guerra, é uma coisa que a mim interessa de zero. Zerinho mesmo. É uma coisa que, enfim, passa-me completamente ao lado. Bom, luta pelo título. E é disso que está toda a gente à espera, com certeza. Temos neste momento Sporting e Benfica com os mesmos pontos. Vantagem do Sporting no confronto direto. Quer dizer que o Sporting será campeão desde que faça pelo menos o mesmo resultado do Benfica. O Benfica, para ser campeão, precisa de fazer em Braga um resultado melhor do que o Sporting fizer em casa contra o Vitória. E quando digo resultado melhor, não é ganhar por mais golos, é fazer mais pontos. Isto é, o Benfica só é campeão se ganhar e o Sporting não ganhar, ou se empatar e o Sporting perder.
O Sporting é campeão desde que ganhe e depois é campeão se empatar e o Benfica não ganhar ou se perder e o Benfica também perder. À partida, e eu tive a curiosidade de ir ver, eu faço muitas vezes referência a uma página de internet, que é a página Football Meets Data, que é uma página que faz aquelas simulações baseadas no rating Elo das equipas, e faz as tais 10.000 simulações para cada cenário, e tive a curiosidade de ver qual era a percentagem de sucesso que eles davam neste momento ao Sporting e ao Benfica, e neste momento a percentagem de sucesso da página Football Meets Data para o Sporting ser campeão é de 84%, a percentagem para o Benfica é de 16%. Eu não seria tão taxativo. Por acaso, no final do jogo da semana passada, coloquei as percentagens num 75-25. Porquê? Porque já havia acontecer muita coisa. E não preciso de ir buscar o Borussia Dortmund ou o Ajax. Porque o Borussia Dortmund é o Borussia Dortmund, o Ajax é o Ajax, o Sporting é o Sporting, o Benfica é o Benfica. Mas olho, por exemplo, para aquilo que foi o Sporting sem Ullmann, no jogo contra o Gil Vicente. E foi um Sporting com dificuldades. É verdade que contra uma equipa que jogou muito mais baixa no campo do que vai estar seguramente o Vitória. E isso veio, de certa forma, avolumar as dificuldades para entrar naquele espaço, para solicitar o Gyökeres na profundidade. Enfim, tudo dificuldades que o Sporting, à partida, terá menos neste jogo contra o Vitória, mas também por outra questão, é que se nós olharmos, e deixem-me cá ver onde é que eu tenho a minha cábula para não dizer nenhuma asneira, é aqui. Se nós olharmos para aquilo que foi o Sporting de Rui Borges, nos jogos contra equipas de valor médio-alto, é verdade que ele se estreou a ganhar ao Benfica, 1-0, mas depois disso, empatou com o Vitória, 4-4, empatou com o Futebol Clube do Porto, 1-1, empatou com o Braga, 1-1, e empatou com o Benfica, 1-1. A malta diz muito, e o Rui Borges ainda não perdeu para o campeonato. É verdade, mas empatou muitas vezes. E o empate pode não chegar ao Sporting neste jogo. Agora, também não podemos cair na questão que é, de repente, achar, e isto, eu há dias dizia isso a um amigo sportinguista. Eu tenho 55 anos de vida. E nestes 55 anos, pronto, vamos descontar os primeiros 10, que não tinha bem a noção daquilo que era o futebol, enfim, já vi, lembro-me de ver o Mundial de 78 na Argentina, mas era uma coisa que não tinha qualquer percepção daquilo que se estava a passar. Portanto, descontando estes primeiros 10, sobram 45. Eu vivi um jejum do Sporting de 18 anos e outro de 19. Ora, 18 mais 19 dá 37. Quer dizer que 37 dos 45 anos que eu levo a ver futebol com olhos de ver, foram marcados por jejuns do Sporting. Portanto, há muito na nossa cabeça aquela ideia de que o Sporting, quando chega ao momento, claudica, falha. E, portanto, isto condiciona muito também aquilo que é a narrativa que está a ser muito alimentada, até pelos programas de televisão esta semana, que é em torno de o Sporting vai ter muitas dificuldades, mas o Benfica também vai ter muitas dificuldades. O Braga já não está a lutar por coisa nenhuma à partida. É verdade, o Vitória está. Mas eu não sei até que ponto, e isto é discutível, é que o facto de não estar a lutar por coisa nenhuma não pode levar a equipa do Braga a, de repente, sentir-se mais solta e a conseguir expressar melhor o seu futebol. Não sei até que ponto é que o facto de precisar do resultado não pode levar, eventualmente, o Vitória a ter mais problemas para expressar o seu futebol. E atenção, o Braga, na segunda volta, e vamos olhar também para jogos contra equipas de nível alto ou médio-alto, ganhou ao Porto, empatou com o Vitória e empatou com o Sporting. Não perdeu ainda. Poderá perder com o Benfica. Sim. Aliás, se me perguntarem, se disserem assim, podes escolher um resultado para os dois jogos. Eu diria, o Sporting ganha e o Benfica também. São favoritos. Não quer dizer que ganhem. Daí os tais 84% que o Football Meets Data dava para a possibilidade do Sporting ser campeão e os tais 75% que eu dou. Gosto mais de contas certas, de contas redondas. 84 é um número estranho. De maneira que não me parece de todo que o Benfica também tenha, de repente, um jogo absolutamente fácil. Diz aqui o João Costa, que é braguista, conselho de amigo, o Sporting que não esteja a contar com este Braga, que perdeu 7 pontos nas últimas 3 jornadas. É verdade que sim.
Perdeu 7 pontos nas últimas 3 jornadas. Porquê? Porque empatou com o Famalicão fora. O Braga tinha uma ponta final de campeonato complicada. O Braga tinha uma ponta final de campeonato muito complicada. E nesta ponta final de campeonato, o Braga empatou em Famalicão, 1-1. Empatou em casa com o Santa Clara, 1-1. E perdeu fora com o Casa Pia, 2-1. Mas vamos fazer agora aqui, de repente, um exercício. Que resultados é que fez, por exemplo, o Benfica nestes 3 jogos? Famalicão perdeu. Santa Clara em casa ganhou. Casa Pia fora, perdeu. Portanto, o Braga nestes 3 jogos fez 2 pontos, certo? Mas o Benfica também só fez 3. E o Benfica não vai ter o Orsnes, que é um jogador fundamental do ponto de vista tático para as dinâmicas coletivas desta equipa do Benfica. Portanto, eu não acho de todo que os 2 jogos do Sporting e Benfica sejam favas contadas. Acho que são favoritos. Acho que se eu tivesse que arriscar aqui alguma coisa, diria que vão ganhar, mas não quer dizer que ganhem. Atenção, são 2 jogos complicados e vai ser o suficiente, com certeza, para estarmos todos atentos aos jogos, ao televisor, às emoções. Uma coisa é certa, vai haver festa, desta vez não passa, vamos ter campeão. Sábado, amanhã, às 8 da noite, já saberemos quem é o campeão nacional. Se for o Benfica, será com certeza uma vitória do Bruno Lage, uma vitória da reformulação do mercado que o Benfica fez no mercado de janeiro, na forma como foi capaz de dar à equipa os argumentos para ela lutar. Se for o Sporting, será com certeza uma vitória também da união, do futebol que Jóqueres é capaz de permitir à equipa, mas também do Rui Borges. Por muito que isso custa muita gente, será sem dúvida uma vitória do Rui Borges, que foi capaz de aguentar o grupo que parecia em fase acelerada de desagregação quando ele lá chegou. Bom, eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer ou não. Se mais ninguém tiver nada a dizer, vamos passar e avançar com o programa. Está feita a antecipação daquilo que vai ser a jornada do fim de semana nos 3 principais escalões do futebol nacional. Muita emoção por aí. Mas se não houver mais, vamos passar então à pergunta do dia. Não houve convidado, houve explicação de contas. Vamos ter à mesma um convidado, que é o Estrela, que fez a pergunta que eu selecionei como pergunta da semana no meu servidor de Discord. E eu vou passar a colocar aqui a pergunta. O Estrela está aqui já preparado, prontinho a entrar. Deixem-me só ver onde é que eu tenho aqui a pergunta. Ora, cá está ela. E cá vai disto. Bom, pergunta ao Estrela, que está a verde, e que está a verde porque é adepto do Sporting. A pergunta é elaborada e vai-nos dar aqui para uma conversa que tem pano para mangas. Deixem-me só, hoje como falei mais, não houve convidado, preciso dar aqui o meu tradicional golo d'água. E não pode ser enquanto estou a aparecer no ecrã, porque senão ainda me vão dizer que estou a ser patrocinado. Ora, muito bem. Diz o Estrela, a minha contribuição aqui vai. António, vou apelar às tuas faculdades zandínguicas. A malta já não sabe quem era o Zandinga, Estrela. Toda a malta fala nos 2 jogos de sábado que irão decidir o campeão, por isso eu prefiro focar no day after. E pronto, já falámos aqui dos jogos de sábado, agora vamos falar um bocadinho do day after. Assim, se o Sporting ou o Benfica forem campeões, quais serão os impactos nos 2 clubes? Primeiro, eleições em outubro no Benfica e no ano que vem no Sporting. Segundo, os treinadores ficam ou recebem guia de marcha? Terceiro, e nos plantéis? Quem arriscas que terá maiores mudanças se não for campeão? Bom, já cá está o Estrela. Futebol de verdade. Bom dia. Olá, bom dia, boa tarde. Está tudo bem por aí? Tudo em forma, tudo em Confiante forma. para sábado? Mais ou menos, mais ou menos. Eu também já não estava muito confiante no sábado passado, mas o Sporting conseguiu arrancar um empate, não foi mal. Agora tem tudo nas mãos, não é? Depende dele. Já tinham, não é? Embora o adversário fosse à partida alguém que também estava a lutar pelo título. Mas isso não está confiante, lá está. Eu acho que é uma coisa que é própria do ADN de ser Também. Sporting, não é? Portanto, era aquilo que eu estava a explicar há bocado. Tu deves ser rapaz mais ou menos para a minha idade. E, portanto, pronto. Também tens a barba branca como eu. Mas lá está, é a tal questão, não é? Foram muitos anos, com certeza, a ver o teu clube a claudicar e por isso mesmo isso depois acaba por se sentir.
Vamos às tuas perguntas. E, primeiro, a malta já não sabe quem é o Zandinga. Mas eu até disse que devias ser mais ou menos rapaz para a minha idade, porque sabes quem é o Zandinga, não é? E o Zandinga Claro. foi... Para quem não sabe, o Zandinga era um parapsicólogo que aparecia muito nas nossas televisões. E eu situo ali no início dos anos 80. Ele, na altura, aparecia muito, inclusive, fazia em janeiro, aparecia sempre a fazer as previsões para o ano que aí vinha, o que é que ia acontecer, e dizia sempre quem é que ia ser campeão e tal. E depois foi alguém que, inclusive, chegou a trabalhar no futebol. Trabalhou no Penafiel, na altura em que o António Oliveira foi lá treinador, e, inclusive, chegou a haver relatos de um jogo em que o Penafiel acabou. Não me recordo se foi com o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um tempo diferente, um tempo em que os pequenos arrancarem pontos aos grandes era algo absolutamente extraordinário. Raramente acontecia, mas esse Penafiel do António Oliveira, com o Zandinga a trabalhar na equipa, foi um Penafiel que, salvo erro, foi empatar ao Porto, ao Estádio das Antas, e houve até relatos que tinha sido o Zandinga a desviar com a mente um remate que ia em direção à baliza. Diz aqui o João Costa que o viu atrás da baliza 2 vezes em Braga. Pronto, era alguém que andava no futebol também, mas que eu depois de meados dos anos 80 deixei de ouvir falar dele, não só deixou, e portanto daí a tal... Isto só para situar a malta mais nova que não sabe quem é o Zandinga. Vamos às tuas perguntas acerca do Day After, e podemos, se calhar, na semana que vem, falar todos um bocadinho mais sobre isso. Mas eu gostava de ouvir, eu faço sempre isto assim, não é? De ouvir primeiro as tuas respostas. Portanto, Day After, em termos de eleições, o que é que te parece? Achas que o Rui Costa, perdendo o campeonato, é elegível? O Varandas, perdendo o campeonato e, se calhar, acumulando mais insucesso no início da temporada que vem, pode estar protegido, eventualmente, de um crescimento da oposição interna no Sporting? E, pelo contrário, ganhando, estão safos ou não? O que é que tu achas? Pronto, eu acho que são 2 cenários diferentes, não é? Portanto, no Benfica, eu acho que se o Benfica não ganha o campeonato amanhã, o Rui Costa, se calhar é melhor, eu acho que ele não tem hipótese. Em outubro vão-lhe cobrar todo o investimento e a falta de sucesso esportivo, não é? E, portanto, se calhar até melhor para o Benfica seria se ele se retirasse e promovesse uma eleição rápida para permitir a alguém preparar a época, não é? Em relação ao Sporting, eu acho que é um bocadinho ao contrário, que é, se o Sporting for campeão, o Varandas acho que tem a reeleição garantida, independentemente do que acontecer para o ano, porque há de estar sempre na cabeça dos sportinguistas o bicampeonato que não era conseguido há 70 anos, não é? E, portanto, eu acho que é quase uma garantia. Portanto, são situações um bocado diferentes, mas o que nós ouvimos agora, não é? Assim, nos corredores, e eu falo com muita gente, embora não esteja em Portugal, eu falo com muita gente em Portugal, mas parece que a situação do Rui Costa está muito difícil e, portanto, a machadada final seria não ganharem o campeonato. Eu sigo-te um bocadinho, embora não necessariamente com as mesmas convicções. Eu acho que o Benfica não ganhar o campeonato pode levar o clube para um caminho complicado, porque eu acredito que o Rui Costa se candidatará de qualquer maneira. Não acho de todo que o facto de perder este campeonato possa vir a impossibilitar que ele seja reeleito em outubro. É verdade que há sempre trunfos à oposição, e há bons projetos na oposição. Conheço mal ainda o projeto do João Diogo Manteigas, mas parece-me que está a conseguir agregar muita gente, e muita gente com cabeça. O projeto Noronha Lopes, se ele optar por voltar, e se estes 2 projetos eventualmente não vierem a fundir-se num só, não sei se isso é possível ou não, poderá também ser um projeto interessante para o Benfica, mas eu acredito que Rui Costa se candidatará de qualquer modo. Agora,
Uma coisa é candidatar-se tendo ganho este campeonato, candidatar-se enquanto campeão nacional, pode gerir a sua posição de uma outra maneira, mais tranquila, com outra capacidade para tomar decisões com base na razão, decisões racionais. Candidatar-se em cima de 2 campeonatos consecutivos perdidos para o Sporting, pode levar o Rui Costa eventualmente a entrar numa via muito mais populista e penalizadora para aquilo que é a gestão do Benfica. O Benfica, se perde este campeonato e Rui Costa decide na mesma candidatar-se, aquilo que vai acontecer é que vai candidatar-se em cima de uma política de mercado altamente populista. Porque só assim é que ele pode ganhar. Havia na cabeça de algumas pessoas, aqui há uns meses, a ideia de que poderia eventualmente o Rui Costa apresentar um trunfo do calibre de um Rubén Amorim. Não pode, isso é absolutamente impensável. Não acredito nisso. Não vejo também, enfim, pode apresentar sempre um treinador. Enfim, não sei se o De Zerbi vai continuar no Marselha, há quem diga que não vai. Há treinadores que, apesar de tudo, poderiam estar ao alcance do Benfica, que, ao contrário do Sporting, é um clube que, neste aspecto, pensa alto, pensa grande. O Sporting pensa pequeno, quando se trata de recrutar a esse nível. Não sei se isso seria o melhor para o Benfica, mas já vamos falar dos treinadores a seguir. E, sobretudo, estou a falar dos jogadores, naquilo que pode vir a ser a destruição do equilíbrio, que já foi um bocadinho aquilo que se fez com Di Maria e sobretudo Di Maria, não tanto o Otamendi, mas sobretudo Di Maria, no regresso ao Benfica, que se o Benfica não ganhar este campeonato, o regresso de Di Maria vai acabar por saldar-se por uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, porque terá perdido os 2 campeonatos após aquele regresso que foi tão festejado pelos benfiquistas e foi, de certa forma, também tão caro de pagar, porque Di Maria é um jogador caro. É preciso ter a noção disso. Quanto ao Sporting e à questão Varandas, acho que se o Sporting perde o campeonato, eu acredito que não haverá grandes consequências em termos da estabilidade no comando da equipa. Eu acho que Varandas, neste momento, tem crédito. Se o ganhar, pode ser, de certa forma, mais perigoso, embora, é evidente, o melhor para o Sporting é ganhar, não é perder. Atenção, vamos lá a ter isso bem, bem claro, não é? Mas se o ganhar, eu acho que um dos grandes problemas, e eu vejo-lhe muitos méritos, creio até que mais do que tu, da gestão Varandas, é uma certa tendência para a soberba, que se reflete depois naquela frase do futebol, isso é fácil, pá. Isso a gente domina e tal. E que depois se vê não só no próprio Frederico Varandas, como sobretudo, naquele séquito de comentadores próximos que acham sempre que é tudo fantástico e que está tudo... Não está. O Sporting foi a gestão Varandas, é preciso perceber isto, ele teve mérito nisso, como é evidente, porque foi ele que tomou a decisão e a decisão era difícil, mas a gestão Varandas foi salva por Rubén Amorim. E o pós-Rubén Amorim não está a ser, e está aí a causar algum brado, até inclusive lá no nosso Discord, eu não sei se o Alcide está cá hoje, ainda não o vi, mas não, o artigo que o Carlos Daniel escreveu no 00 a dizer que o Rui Borges ainda não o convenceu. Eu acho que não podemos olhar, e já vamos falar dos treinadores também, não podemos olhar para o Rui Borges como um flop, como um treinador de equipa pequena, como muita gente gosta de dizer neste momento, porque eu acho que as condições em que ele está a trabalhar, ou em que ele trabalhou, são condições absolutamente indesejadas por qualquer treinador, e ele conseguiu agarrar o grupo e era isso que era importante. O grande teste ao Rui Borges será o da próxima época, quando ele tiver, e eu digo isto, quer ele ganhe, quer ele perca amanhã com o Vitória. Eu acho que o Rui Borges, quer seja campeão, quer não o seja, o Rui Borges pode até dar-se o caso de perder o campeonato e de perder a Taça de Portugal. Eu acho que isso não diminui o trabalho que ele fez, porque o trabalho que ele fez, do meu ponto de vista, foi sobretudo um trabalho de agarrar o grupo, de fazer acreditar que era possível, de ter os jogadores com ele, eu acho que ele tem, isso percebe-se na linguagem corporal da equipa à volta dele, não tanto na definição daquilo que deve ser o futebol à Sporting, embora os sinais não sejam particularmente animadores, porque eu acho que o Sporting, de facto, está a jogar pouco.
Está a jogar muito menos do que já jogou. Agora é porquê? É porque o treinador quer jogar assim? Ou é porque durante muito tempo não teve jogadores para jogar de outra maneira? Não é? Isso é muito discutível. E com isto, lance-te a bola outra vez para o teu lado do corte, para que me digas então, e treinadores, o que é que tu achas? António, deixa-me só fazer um reparo aqui em relação aos presidentes, que se calhar não fui muito claro em relação a Varandas. A gestão tem sido boa, exceto no futebol. E se tu me disseres, como disseste, o Ruben sustentou numa altura em que era crescente a contestação, eu adicionaria o Viana também nessa equação. Agora, muita coisa que ele fez antes e que muita gente dizia que ele tinha aprendido com o Ruben e o Viana, e que o grande teste era quando o Ruben saísse. Quando o Ruben saiu, vamos lá, aquele intermédio do João Pereira, demonstram que realmente há ali uma certa dificuldade em acertar o passo em relação aos treinadores. E, portanto, o que acontece é, se for campeão, eu acho que isso volta outra vez a desaparecer e a morrer, pelo menos até hipoteticamente o Rui Borges não conseguir mostrar. Se não for, todas essas questões vêm à tona, não é? E, portanto, é por causa disso que eu acho que, portanto, se não ganhar o campeonato, para o ano não vai ser um walk in the park, como se diz. Em relação diz aqui o João Costa que perder um jogador que marca quase 50% dos golos da equipa, qualquer um terá dificuldades. E já estamos aqui a ver qual é que vai ser, caso as coisas para o ano no Sporting venham a correr menos bem, qual é que vai ser a justificação. Não? Foi-se o Jóqueres e tal. Diz-me lá, treinadores, então. Bruno Lage e Rui Borges. Achas que vão ficar ou não? Eu acho que, mais uma vez, são situações um bocado distintas. Vamos lá, se o Benfica for campeão e, portanto, será difícil despachar o Lage. Em relação ao Rui Borges, acho que ele entra. Eu não acredito que o Varandas promova uma substituição já, mas acredito que ele entra na nova época, vamos lá, a queimar, não é? Portanto, ao primeiro erro começa a contestação e depois é uma bola de neve. Um bocadinho o Schmidt da época passada. Exatamente. Mas no Sporting, de forma engraçada, é que já vem desta época, não é? E, portanto, vai ser uma situação engraçada se isso acontecer. Em relação ao Rui Borges, se for campeão, acho que ganha um novo elan e, mais importante até, talvez, ganha alguma credibilidade, não só junto dos adeptos, como da própria estrutura, para o Sporting investir forte, não é? Em mudar o plantel e adequá-lo à forma como ele quer jogar. Que eu acho que vai ser difícil se não for campeão. Porque aí, vamos lá, vai ser difícil justificar fazer um backing muito grande ou um apoio ao Rui Borges dessa maneira. O Lage, eu acho, muito sinceramente, eu acho que o Rui Costa não gosta muito dele e que foi uma solução de recurso. Essa é a minha percepção. Portanto, se não forem campeões, e pronto, há aqui um aspecto que nós não falámos muito, nem a pergunta reporta, que é o Benfica está numa situação diferente do Sporting porque ainda tem o Mundial de Clubes, não é? E, portanto, mesmo que não ganhe o campeonato, se tiver uma performance meritória nesse torneio, pode ser que algumas coisas se atenuem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Rui Costa não gosta muito do Lage. Portanto, se não ganhar o campeonato, é a justificação quase direta para promover uma mudança. E como tu dizes, com uma situação nas eleições mais perclitante, ele eventualmente enverdará por um nome, que é um cenário muito típico nele, não é? Um nome sonante. Sim, eu começo por dizer uma coisa que o Bruno Lage disse, e o Bruno Lage, desde que voltou ao Benfica, disse muita coisa da qual eu discordo,
foi até muito popularucho em algumas circunstâncias, mas disse uma coisa que eu subscrevo, é que ele não é melhor nem pior treinador se ganhar o campeonato ou se o perder. E digo isso em relação ao Lage, como digo em relação ao Rui Borges. Eu acho, e já o escrevi também, acho que tanto um como o outro estão a fazer esta época um trabalho de elevadíssimo nível. E tenha noção do peso das palavras daquilo que estou a dizer. Quer ganhem, quer percam. Porquê? Porque as circunstâncias em que entraram um e o outro são circunstâncias muito complicadas. Muito complicadas mesmo. Eu acho que o Bruno Lage não terá, dentro do universo Benfica, o próprio Ruben Amorim só o teve no universo Sporting depois de ser campeão, e não foi no primeiro ano a seguir, em que ainda teve lá a chatice com o Mateus Nunes e com os Mateus Nunes, não, com a administração por causa do Mateus Nunes, foi só depois mais tarde. Mas o Bruno Lage dificilmente terá no Benfica o peso específico para poder ser um treinador de projeto. A que é que eu chamo um treinador de projeto? É um treinador que idealiza aquilo que deve ser. E eu sou defensor deste tipo de filosofia. Eu acho que não há ninguém na estrutura dos clubes que saiba mais de futebol do que os treinadores. E, portanto, são eles que sabem, eles é que têm que decidir. E diz aqui o João Costa que o Ruben teve um quarto lugar. Está bem, João, mas é precisamente isso que eu estou a dizer. Estou marimbando para os resultados. Os resultados vão e vêm. Pode-se ganhar por causa de uma bola no... Vamos imaginar que o Sporting é campeão amanhã. O Benfica, se aquela bola do Pavlidis, em vez de bater no poste, tivesse entrado, podia ser campeão. Isso faz o treinador melhor ou pior? Foi ele que calibrou a bota do Pavlidis para o remate ir ao poste em vez de ir para dentro da baliza? Não foi. Portanto, vamos deixar de nos focar no resultadismo e vamos olhar um bocadinho para aquilo que é a capacidade dos treinadores para serem aquilo a que eu chamo um treinador de projeto. O Bruno Lage, no Benfica, dificilmente terá o poder para vir a ser um treinador de projeto, a não ser que acumule de tal maneira vitórias que se torne... E eu não deixo de lhe reconhecer a capacidade para pensar o futebol do clube. Atenção. Agora, não reconheço no clube a capacidade para admitir que ele o faça. E esse é que é muitas vezes o problema. Se o Bruno Lage for campeão, é evidente que vai continuar. Se o Bruno Lage não for campeão, é para mim mais ou menos evidente também que ele vai acabar por ser sacrificado. Porquê? Porque vamos ter eleições no Benfica. E porque o Rui Costa precisa de apresentar um nome, tal como disseste. O Rui Costa, se perde o campeonato, a não ser que depois seja campeão do mundo de clubes, coisa que, francamente, acho pouco plausível que venha a acontecer. Ou que chegam umas meias finais, mas mesmo assim, falta ver qual é que vai ser o empenho da maior parte das equipas europeias naquela competição. Enfim, não percebemos ainda muito bem o que é que aquilo vai ser. Mas o Rui Costa entra na próxima época e se quer ganhar as eleições tem que apostar forte no mercado e no treinador. E vai haver nomes por aí. Eu não sei se o Farioli, depois daquilo que aconteceu no Ajax, ou que aparentemente vai acontecer, se vai ou não estar disponível. Não sei se o De Zerbi diz-se muito que ele pode vir a sair do Marselha, porque aquilo não é bem, enfim, trabalhar em Marselha é uma coisa de malucos, só mesmo é o clube mais ingerível do mundo. Mas tens o Milan e a Roma. Pronto, sim, toda a gente vai andar à procura do mesmo, não é? Toda a gente vai andar à procura do mesmo. O próprio... vamos ver quem é que vai parar ao Leverkusen também, portanto, vai haver aqui... Enfim, mas vai haver nomes. Portanto, eu acho que se o Bruno Lage não ganha o campeonato, dificilmente continuará no Benfica. Ganhando o campeonato, enfim, ganha ali algum lastro, já foi campeão em 2019, voltaria a ser campeão agora, já ganha ali algum lastro para poder chegar ao pé da administração e dizer, ei, eu quero assim. E muitas vezes é disso que os clubes precisam. Há muita gente a mandar que não percebe nada do que é que está a fazer. E os treinadores à partida são quem sabe melhor o que é que tem que ser feito. Quanto ao Sporting, eu acho que o Rui Borges ganhe o campeonato ou perca o campeonato, terá sempre feito um trabalho melhor do que a encomenda. O Rui Borges apanha um plantel que está em fase acelerada de desmembramento, de desagregação, perdeu o líder, é a família que perdeu o pai, ou o irmão mais velho, aquilo que lhe quiserem chamar. O João Pereira, em 4 jogos, deitou 8 pontos ao lixo, não foi capaz de agarrar o grupo, e o Rui Borges foi. Agora,
Depois passa ali boa parte do campeonato sem Nuno Santos, sem Pedro Gonçalves, sem Daniel Bragança, sem Morita, sem Yulman, depois sem João Simões. E ele conseguiu a equipa a jogar pouco, é verdade, sim, mas conseguiu aguentar a equipa e conseguiu que a equipa chegue a este momento. E atenção, o Rui Borges não apanhou o Sporting com os 5 pontos ou 6 de avanço que o Ruben Amorim deixou. O Rui Borges apanhou o Sporting atrás do Benfica no campeonato. Se formos somar os pontos feitos pelo Rui Borges e pelo Bruno Lage desde que o Rui Borges chegou ao Sporting, o Rui Borges tem mais pontos do que o Bruno Lage. Portanto, não me parece que seja assim. Mas tinha uma equipa muito melhor. Tinha. Enfim, tem um 11 melhor. Eu acho que o Sporting tem um 11, 12, 13 melhor do que o Benfica. Não tem um plantel melhor. E o Sporting, durante muito tempo, não teve boa parte dos titulares. Portanto, há muito mérito do Rui Borges no trabalho que foi feito. Agora, perguntas-me assim, mas o futebol dele convence-te? Não. Se eu estou convencido que é aquilo que ele defende e é aquilo que ele quer, também não. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que isso só se vai conseguir perceber na próxima época. Não é só por ele poder vir a desenhar o plantel de acordo com aquilo que são os seus desejos, por poder fazer uma pré-época, coisa que não fez, mas sobretudo porque é numa altura em que, à partida, se vai partir do zero, faz ali um reset e vai-se perceber o que é que este homem quer para esta equipa. Neste momento eu não sei o que é que ele quer. Eu sei o que é que ele foi fazendo, muitas vezes, para tapar um buraco aqui, ali e acolá. O que não é de toda a mesma coisa. É verdade que o Sporting, com o Rui Borges, chegou a ter os tais 6 pontos de avanço. Mas foi ele, da mesma maneira que ele os perdeu, foi ele que os ganhou. Porque ele apanhou a equipa atrás. E neste momento, eu acho que tanto o Sporting como o Benfica estarão com certeza a amaldiçoar aqueles 4 jogos da primeira à quarta jornada em que o Benfica deitou fora 5 pontos. Foram 3 em Famalicão e 2 em Moreira de Cónegos. E os 4 jogos da 12ª, 12, 13, à 15ª, em que o Sporting deitou fora 8 pontos. Foram as derrotas com o Moreirense e com o Santa Clara e o empate em Barcelos com o Gil Vicente. O Benfica, com aqueles 5 pontos, já seria campeão. O Sporting, com aqueles 8 pontos, já seria campeão. Mas isso não é culpa nem do Bruno Lage, nem do Rui Borges. O que nos leva, por fim, à questão dos plantéis. Perguntavas tu, eu não me lembro qual era já o termo exato da pergunta. Era a mesma coisa. Basicamente, quais são as alterações dependendo desses 2 cenários, não é? O que é que tu achas qual será o plantel mais alterado dos 2 clubes nesses 2 cenários, não é? Que é também uma questão interessante. Tu falavas há bocadinho do Rui Borges, não é? Que vai ter a oportunidade de começar do zero. Por acaso até mais do que o Benfica, porque eventualmente o Benfica terá algumas condicionantes financeiras, mas em relação ao Sporting, se não ganhar o campeonato, o Rui Borges vai-lhe ser dado uma carta branca? Eu acho que o Sporting, neste momento, dificilmente dará carta branca a qualquer treinador. Tal como o Benfica também. Vejo isso difícil de acontecer. Deixa-me só responder aqui. O João Costa está super ativo com os dedinhos e está a dizer aqui: ninguém fala que o Benfica perde o campeonato com o Aroca, com o golo aos 90 minutos contra o Aroca. Isso sim. É como o Sporting perdeu com o golo do Braga aos 90 minutos, ou com o golo do AVS aos 90 mais 5, ou 90 mais 6, ou com o golo do Porto aos 90 mais 3. Portanto, se formos por aí, ou como o Sporting depois recuperou com o golo do Quaresma aos 90 mais 3 também, isso, enfim, são coisas que acontecem para cá e para lá e que não se pode, de repente, achar que é só por aí. Mas, em relação aos plantéis, há essa questão, eleições no Benfica, à qual é impossível fugir e ela vai ser super marcante neste verão. Acho que o Benfica vai apostar muito no reforço do plantel. Tem que apostar porque é a única maneira, não é? Quer seja campeão, quer não seja. Enfim, se for campeão, se calhar falo mais na base da racionalidade e menos na base da paixão. Mas eu, de repente, até já começo a achar, embora pareça um negócio extraordinariamente difícil de conseguir, que até é possível que apareça aí um João Félix no Benfica para o ano. Não é? Um negócio muito complicado. O Chelsea ainda há um ano pagou 52 milhões de euros pelo Félix. O Milan, para ter o Félix meio ano, paga-lhe os salários e pagou mais 6 milhões, ou o que é que foi, de taxa de empréstimo.
E os salários do Félix, atenção, ele não ganha mais do que nós dois juntos, provavelmente. Portanto, não é coisa fácil. Mas vejo o Benfica a querer apostar muito, sobretudo se perder o campeonato, porque lá está, se o Rui Costa não pode ir a eleições sem fazer essa aposta super firme. Quanto ao Sporting... Nesse caso, António, quando é a pré-eliminatória da Champions? A pré-eliminatória da Champions para o Benfica começa, eu não quero dizer aqui nenhuma asneira, mas creio que começa ali a 6, 7 de agosto. Ok, porque isso também acho que é uma componente muito importante, não é? Porque a diferença entre 40 e 50 milhões de euros a entrar ou não entrar e... Sim, embora eu acho que os clubes... E neste momento temos que ver a coisa também assim. Que é... Os nossos clubes, em termos orçamentais, estão absolutamente dependentes das mais-valias que fazem no mercado. Partimos do princípio de que o Sporting, depois de já ter vendido o Kenda e o Dário Essugo, que ainda vão entrar no exercício 24-25, e, portanto, vão assegurar um exercício 24-25 com resultados muito positivos. Mas partimos do princípio que o Sporting vai retardar a saída do Gyökeres até pelo menos dia 1 de julho, para que o Gyökeres até pode fechar um negócio antes, mas só o vai fazer de facto no dia 1 de julho, para que o valor do Gyökeres já entre no exercício 25-26, e partimos do princípio que esse valor serão 75 milhões de euros, já vai permitir uma próxima época mais desafogada para o Sporting. Agora, eu não vejo na administração do Sporting a capacidade para resistir ao mercado, e acho curioso, porque depois de vez em quando a gente vê nas notícias, nos jornais, o Sporting vai ser intransigente, não sai mais ninguém. Assim, não sai mais ninguém se de repente os agentes não quiserem que saia, ou os jogadores não quiserem sair. O Sporting, de repente, pode ter propostas pelo Yulman, pode ter propostas pelo Diomande, pode ter propostas pelo Gonçalo Inácio. O próprio Morita acaba contrato no ano a seguir. Não será nunca um jogador a chamar muito dinheiro, mas pode vir aí uma proposta de 6, 7 milhões de euros, enfim, que pode vir a ser vista como interessante por parte do Sporting. E eu não sei até que ponto é que o Sporting olha para isso e diz assim, não. Porque o jogador, depois há a parte do jogador. Eu acho muito engraçado a malta que diz, está lá a cláusula, está bem. Agora, um jogador que está aqui, está a jogar em Portugal, e de repente tem a hipótese de ir para um grande da Premier League e vais-lhe dizer que não. Legalmente podes dizer, mas o jogador fica com aquela cabeça toda. Depois há jogadores que reagem melhor, há outros que reagem pior a isso. E isto não é porque fazem birra, é só mesmo porque de repente aquilo faz tilt, há qualquer coisa ali dentro que faz tilt. Portanto, não sei se vai haver. Eu se fosse neste momento administrador tanto de um clube como do outro, a minha política para a gestão dos plantéis é sempre a mesma, é mexer o mínimo possível. Somos dependentes da criação de mais-valias, verdade. O Sporting vai vender o Gyökeres. À partida toda a gente dá isso como assumido. Isso vai permitir criar as tais mais-valias. Até pode eventualmente sair mais um ou outro jogador, mas já não convinha que fosse... e ainda havia o Trincão também. Sendo que a saída do Trincão do Sporting será sempre um negócio catastrófico. Porque o Sporting só tem 50% do passe. Portanto, mesmo que o Sporting conseguisse vender o Trincão por 40 ou 50 milhões, o Sporting pagou, salvo erro, 15 milhões por 50% do passe, ia receber 25. Epá, vale a pena? Não. Não vale a pena. Agora, vale a pena segurar o jogador se ele de repente tiver a cabeça noutro sítio? Se calhar também não é? Portanto, é preciso ver um bocado isso. Quanto ao Benfica, a questão que se coloca aqui é quem é que vai gerar as mais-valias? Não é? Vamos supor que o Benfica consegue que o Carreras de repente seja o defesa esquerdo mais caro do mundo. Que é o que acontece se o Real Madrid chegar aí e bater os 50 milhões da cláusula. Se não é o mais caro, e o segundo ou terceiro defesa esquerdo mais caro da história do futebol. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, que o Carreras seja o jogador ideal para o futebol do Xabi Alonso. Vejo mais depressa o Xabi Alonso a levar o Grimaldo com ele de Leverkusen para Madrid do que a vir buscar o Carreras. Mas, tirando o Carreras, o António Silva
já estará hoje um bocadinho desvalorizado em relação àquilo que estava há um ano e picos. O Tomás Araújo não valorizou tanto como valorizaria se estivesse a jogar na posição dele. Está a jogar como lateral e está com aqueles problemas da pubalgia e tal. E não vejo assim muito mais possibilidades para o Benfica poder fazer os 100 milhões que faz todos os anos no mercado. Mas são 100 milhões. Os orçamentos do Benfica têm sido invariavelmente feitos com 100 milhões de vendas. Porquê? Porque depois há muita compra também. Pode o Benfica, eventualmente, este ano, vender menos e comprar menos? Isto é, em vez de vender 100 milhões e comprar 50, vender 50 e comprar 10. Poder pode. Se calhar até era o mais inteligente. Mas aí é que se coloca a questão das eleições. Então, e depois? Não é? Sem apresentar nomes, como é que se convence a malta a ir votar? É complicado. Portanto, eu acho que são dois desafios diferentes, conforme disseste, mas dois desafios em que a estabilidade, do meu ponto de vista, era o mais importante, tanto para um lado como para o outro. António, só em relação ao Sporting, eu acho que há aqui também uma componente que é importante, não é? Que é, o fim de ciclo acabou em novembro, não é? Infelizmente não acabou no final da época. Mas em relação mesmo a essa paz e saúde do plantel e dar condições, eventualmente, ao Rui Borges para poder escolher a trajetória que quer seguir, se calhar seria mais avisado fazer, vamos lá, rentabilizar o valor alto, se forem campeões, obviamente, o valor alto que alguns jogadores têm no plantel, não é? E portanto, sim, alguns deles, como por exemplo o Diomande, eventualmente... Sabes qual é o problema de vender o Diomande para o Sporting neste momento? O problema de vender o Diomande para o Sporting neste momento é que vais sempre precisar de ir comprar um central. Pois, mas se conseguisse comprar por 12 milhões e vendê-lo por 50... E a questão é que depois não tens a certeza de que o que vem... O Sporting neste momento até se pode pensar assim, ok, o Sporting está a jogar com 3 centrais, tem muitos centrais. Tem Santos Juste, tem Diomande, tem Quaresma, tem De Baste, tem Gonçalo Inácio, tem eventualmente Mateus Reis, tem os miúdos da equipa B, precisam também de começar a aparecer. E o Sporting vai passar a jogar, o sistema ideal do Rui Borges é com linha de 4, portanto só com 2 centrais. Portanto, há que vender e se calhar não é preciso... A questão é que, quem são os centrais do Sporting que têm marcado neste momento? Diomande e Inácio. Até mais o Diomande do que o Inácio. O Inácio é o único central, enfim, o Mateus Reis também é, mas eu não estou a ver o Mateus Reis a ser titular numa linha de 4 como central no Sporting, mais depressa seria como defesa esquerda. O Inácio é o único esquerdinho. Portanto, se vender o Inácio, tem sempre que ir buscar um central canhoto. Não dá para jogar. Quer dizer, até dá, mas não é a mesma coisa. O Diomande, ok, mas o Diomande depois tem lá o De Baste, que é um jogador que, e eu até acho que o De Baste, o De Baste pode safar a meio campo, mas para ser jogador de topo só será como central, nunca será como médio. Sim. Mas o De Baste depois falta-lhe aquela componente física. Portanto, o Sporting, se vende o Diomande, tem que comprar um central físico. Se vende o Inácio, tem que comprar um central canhoto. E se vende os dois, tem que comprar um central físico, aí pode talvez chafar-se. Vendendo os dois, pode talvez comprar um central físico canhoto. E ficar com o De Baste a jogar do outro lado, eventualmente. Pode acontecer. Mas estas gestões são sempre muito mais complicadas do que parecem no Football Manager. E no Football Manager todos somos craques. Exato. Estrela, olha, obrigadão por teres vindo. Obrigado. Estás no Reino Unido? Não, estou na Suíça. Na Suíça. Estou em Genebra, sim. Ok, Genebra é um sítio fixe. Está bom tempo ou não? Está porreiro. Essa estradinha aí de Genebra até Nyon é das melhores coisas que... Antigamente, quando a malta ia muito aos sorteios e aos congressos da UEFA, e aos estágios, quando havia as equipas portuguesas iam para aí fazer estágios, essa zona junto ao Lago Le Mans, é uma zona fantástica. Eu moro do outro lado, exatamente do outro lado, junto ao lago, mas do outro lado do lago. Ok. Exato. Ok. Muito bem. Portanto, do lado contrário ao lado de Lausanne, não é? Lausanne é do lado... Sim, Lausanne é do lado de Nyon, mas mais à frente. Mais à frente. Exato. Ok, muito bem. Olha, obrigado por teres vindo. Tudo a correr bem.
E pronto, e vamos falando por lá no Exatamente. Discord. Amanhã Boa. vai haver lá muita gente radiante e muita gente com uma cachola de todo o tamanho. Vamos a ver o que é que te vai tocar a ti. Um Maravilha. grande abraço, olha, bom fim de semana. Um abraço. Obrigado. E bom, estamos então a chegar ao final de mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado a quem esteve por aí. Já sabem, o Futebol de Verdade volta na próxima semana. Próxima sexta-feira, antes da final da Taça, ainda vamos ter Futebol de Verdade. Depois, na outra semana a seguir, voltamos a ter, para fazermos o balanço final da temporada, com a eleição dos melhores jogadores da temporada. E depois o Futebol de Verdade entrará em férias. Não decidi, uma das coisas que eu ainda não decidi é o que é que vai ser feito com o Futebol de Verdade na próxima época. Isto, o formato tem vindo a alterar para um lado, para o outro e tal. Fica à vossa disposição para ouvir as vossas sugestões no meu servidor de Discord. Entretanto, um bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade